Começando, senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito bem-vindos a mais um super programa, mais um super assunto, a mais um super convidado aqui, ó. Tá desse lado aqui para falar de um assunto super importante. Não é um assunto tão agradável, mas é um assunto mega importante e nós como pessoas de Deus, temos que estar atentos para falar sobre isso, sobre os abusos que acontecem na infância e adolescência. E para falar sobre esse assunto, eu quero conversar com ela, a minha querida Tanise Stein, que é psicopedagoga e escritora do Diversão em Letras. Seja muito bem-vindo, Tanise, ao programa, mais uma vez, ao programa Tempo de Qualidade. Ai, Misa, tudo bem contigo? É uma honra estar aqui novamente, né, e poder participar desse programa que tem tanto prestígio e falar realmente desse tema. Como tu disseste, não é um tema agradável, mas é necessário, né, principalmente diante da pandemia. É um tema que a gente precisa falar e levar aí conscientização para as crianças, para as famílias. É verdade. Muito Cresceu obrigada muito, pelo convite, né, Tanise? pela oportunidade. Cresceu muitos casos de abuso, de violência doméstica, mulheres, muitos divórcios. Como a pandemia ela é algo terrível porque ela aflora a doença, o coronavírus, ele aflora o que já tem de ruim no teu corpo, de doença, e tá aflorando também a doença mental das pessoas. E isso a gente tá vendo muitos casos, né, Tanise? É verdade, né? Porque o isolamento social trouxe uma infinita possibilidade das pessoas começarem a pensar um pouco mais sobre as suas vidas também, né? E aí a questão de não ter dinheiro, muitos estão desempregados, aumentou muito, né, o desemprego e os problemas aumentaram. Então as famílias hoje ficam 24 horas juntas, né, na mesma casa. Então essa convivência que antes tinha o serviço, a escola, hoje em dia é 24 horas juntinho. Então o consumo de álcool aumentou bastante também, né, abusivo. Então por isso aumentou as brigas em casa, a violência doméstica, né, e consequentemente o abuso, né? É verdade. A primeira vez que tu veio aqui no programa Tempo de Qualidade, a gente falou sobre literatura infantil, programa agradável, gostoso, falamos do Diversão em Letra, e hoje tu volta para falar desse momento difícil que estamos vivendo, desses grandes números de casos que estão acontecendo aí de violência, né? Então, Tanise, tu como uma psicopedagoga, o que tu instrui? Como é que a gente consegue descobrir se uma criança está sofrendo abuso? Porque a gente está falando de bebês que às vezes não sabem falar ainda, crianças que não sabem falar, ou talvez de um adolescente, uma criança que saiba falar, mas está sendo tão ameaçada que ela tem muito medo e ela não vai falar. Então como, tá? Como é que é a tua dica para descobrir que na nossa volta, às vezes um aluno, às vezes um vizinho, às vezes, Tanise, uma família que congrega na minha igreja tá passando por isso, uma criança que vai na minha igreja tá passando por isso. Então, qual que é a tua dica como profissional, como descobrir uma criança que está sofrendo abuso? Então, Misael, infelizmente não existe classe social, não existe cor, né? Não existe. O abuso, ele acontece em todas as esferas da nossa sociedade, infelizmente, inclusive dentro da igreja, né? Então, não é porque nós somos cristãos e a gente tem um princípio diferente que a gente está livre do abuso, né? Não é assim que funciona, infelizmente. Mas as crianças, elas dão sinais claros sobre o problema que estão sendo vítimas. Hoje, qual é a dificuldade dentro da pandemia? É a denúncia. Por quê? Porque a escola, na maioria das vezes, ela é um canal de denúncia. É a escola que efetua essa denúncia, é para as professoras que as crianças acabam contando, e são os professores, por passarem mais tempo com essas crianças, que percebem os sinais que essas crianças dão.
E hoje, na pandemia, a gente até está tendo um aumento de relatos de caso agora, de denúncias. Por quê? Porque alguns pais também estão ficando mais atentos aos sinais que os filhos estão emitindo, né? Então, isso realmente aumentou durante a pandemia. Mas a gente não pode esquecer que 75% hoje dos casos de abuso sexual acontecem dentro da própria casa. Então essa é a maior dificuldade. Bom, se uma criança está sendo vítima de abuso dentro da própria casa, ela está presa hoje 24 horas com seu abusador e não tem mais a escola para poder denunciar. A gente sabe que as redes particulares de ensino estão mantendo o ensino híbrido, né, o ensino à distância, mas essa não é uma realidade nas escolas públicas e estaduais. Então, realmente o número de casos, né, de denúncias diminuiu na pandemia por conta disso. Mas os sinais que as crianças dão, Misael, são muito claros. Eu vou te citar alguns deles para que os pais, né, os responsáveis que estão nos ouvindo agora, possam se alertarem um pouquinho sobre esses sinais. Porque às vezes a gente tem uma criança que está emitindo esses sinais em casa e a gente nunca vai pensar num abuso sexual, né? Então vamos lá, os sinais. Criança que faz xixi na cama, que já passou o tempo de desfralde, né? 4, 5 anos ainda continua com esse xixi permanente, principalmente noturno, a enurese noturna que a gente chama, né? O cocô nas calças também, ele é um indicativo. Terror noturno, tenho medo do escuro, tenho medo de dormir, comecei a me retrair, aquela criança que era bem expansiva, que brincava, e agora tá mais quieta, tá mais introvertida, tá mais chorona, não quer muito contato com os amigos e nem com os adultos, fica mais receosa. Isso são sinais, né? A criança também começa a emitir sinais psicossomáticos, dores de cabeça, dores no ventre, dores na barriga, enjoos, né? Isso também são sinais do abuso. Claro que o abuso, quando ele já está em um outro nível, a criança também começa a apresentar corrimentos, no caso da menina, né? Os meninos também, dores nas partes genitais. Então isso também são sintomas que a criança começa a emitir. Alguns são bem sutis e também se misturam com outras coisas durante a pandemia, né? Por exemplo, a ansiedade, a tristeza, o retraimento social. Hoje, o que a gente, enquanto educadora, a gente tinha batido muito na tecla de diga não às telas, diminua as telas do seu filho, diminua o tempo da internet. Na pandemia, a gente não tem mais esse controle. Difícil infelizmente. De pedir isso, né, Denise, para os pais. E as crianças precisam hoje ficar aí 4 horas online, né, para uma aula. E aí depois tem todo o tema que é feito também na frente da tela, onde essa criança também está mais exposta e mais vulnerável aos abusadores, e é toda a questão aí de pedofilia e da própria acesso à internet com sites, né, proibidos, vamos dizer assim, para menores de 18, mas que as crianças têm livre acesso. Então isso é esse agravante, mas esses são os sinais que a gente pode prestar um pouquinho mais de atenção, né? Se a criança está com esses sinais, a gente já liga um botãozinho aí de alerta. Muito bom, sinais que todos nós temos que estar atentos, todos nós. Às vezes o abuso, eu repito, às vezes é um pai, é um padrasto, até mesmo uma mãe que está fazendo. Então você fique atento com também quem está do teu lado, com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho que vai lá de vez em quando tá com o seu filho, né, naquela festa da empresa, na igreja. Tem que estar atento mesmo para proteger as nossas crianças. Tanise, descobri o crime. Tá? Tô desconfiado, tô vendo que a criança tem esses traumas, está tendo isso, meus filhos estão tendo esses traumas. O que eu tenho que fazer? Aonde, para quem eu devo recorrer? Em primeiro lugar, a gente precisa acolher essa criança, tá, Misael? Acolher. O que significa essa acolhida? É poder ouvir essa criança sem julgamento, né? Sem dizer, mas tu tem certeza que aconteceu assim? Tu tem certeza? Como é que foi? Conta de novo, né? E, então, é essa acolhida que muitas vezes os pais não sabem lidar.
Então, o profissional que vai atender essa criança tem que ter essa acolhida bem organizada, porque é isso que vai travar a criança ou não, né? Então, vamos dizer que o pai identificou alguns dos sinais e aí ele vai conversar com a criança. Se a criança fala, né? Bom, a primeira atitude que o pai tem que ter é de acreditar nesse filho. E não fazer um escândalo, porque os pais não estão preparados, né? Eu sempre digo, pai não está preparado nem para ouvir que o filho está com gripe. Quem dirá coisas, né, diferentes, ainda mais nessa esfera da sexualidade. Então, assim, ouvir a criança, poxa, eu não tenho suporte para isso, eu vou buscar ajuda. Então, qual que é a ajuda inicial? Tá? Uma ajuda psicológica para essa criança, alguém que tenha aí uma escuta especializada, que possa ouvir essa criança, identificar de fato o que está acontecendo. Mas a primeira coisa que o pai deve fazer é denunciar. Onde a gente faz isso? Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente vai no DECA, né? A Delegacia de Adolescentes e de Crianças. Então, o DECA é uma delegacia especializada no menor. O pai vai até o DECA, faz a denúncia, abre o boletim de ocorrência e depois dali vai pegar a criança vítima e vai se encaminhar então a um hospital. Hoje aqui em Porto Alegre, né, eu vou dar a referência da nossa cidade, é o Hospital Presidente Vargas, tem um CRAI lá dentro do hospital e tem uma equipe toda especializada para a acolhida dessa criança e dessa família. Então depois, quando entra no hospital, vão fazer a escuta especializada com essa criança, vão fazer os exames necessários, né? Tem aí toda a equipe técnica de apoio, psicólogos, assistentes sociais, né? Médicos, pediatras, que vão dar esse suporte tanto para a criança quanto para a família. Legal. E me diz uma coisa, Tanise, não é o pai e uma mãe, é um terceiro que está desconfiado, que, né, quer denunciar esse abuso. Há uma desconfiança muito grande. Existe algum telefone, algum disque, algum 0800 para essa? Eu tô desconfiado. Tem como a pessoa denunciar de alguma forma? Sim, o Disque 100 é o Disque Denúncia. E tu não precisa se identificar. Pode só dizer, olha, eu tô desconfiado, tô pensando, é o filho da vizinha, enfim, né? A gente pode fazer a denúncia através desse canal. Só discar 100, 100, 100. Hoje, assim, a ministra que está à frente dos direitos humanos, né, conseguiu uma grande vantagem aí no Disque 100, que antigamente ficava muito tempo pendurado na linha esperando ligação, era realmente um protocolo bem difícil. Hoje não, hoje tu não fica nem um minuto na linha, até as crianças podem fazer essa denúncia, né? Então a equipe que está do outro lado da linha tem todo esse aparato para poder identificar se é uma criança falando, poder fazer toda essa mediação, isso é muito importante. Tem também um WhatsApp, eu acredito que depois a gente pode disponibilizar aí, né, todas essas redes e canais de denúncia, mas tem um WhatsApp também, que isso facilitou muito a vida das pessoas para denunciar, que é direto do Ministério do Desenvolvimento Humano, e o canal Disque 100, ele é o canal mais prático para essa denúncia acontecer. Mas também a gente pode contatar os outros órgãos competentes, né, como o Conselho Tutelar, enfim, outros canais aí que a gente pode estar disponibilizando. Mas o Disque 100, será que é só para residencial ou para celular? Não é. Ele não tem nenhum asterisco, nenhum joguinho da velha. Eu acho que é bem importante nós frisar, Tanise, porque com certeza eu acredito que Deus vai levar para crianças que estão sofrendo assistir esse programa, ouvir essa entrevista aqui. E eu tô sendo abusado, eu tenho medo, eu tenho pressão do meu tio, do meu avô, do compadre aqui, da minha mãe, do meu pai. Eu tenho medo deles me acharem que eu que sou a culpada. Tu não precisa se identificar. Não precisa dizer que é tu, não precisa se identificar. Então, o Disque 100 realmente é a forma mais ideal, então, aí, e fácil para todo mundo, né, Tanise? Tá certo, então. Feito isso, denunciou, procurou, aí vem a outra pergunta, Tanise. Como se trata uma criança abusada? Ela pode ser curada? Eu sei que trabalha com isso, tenho certeza que você já teve casos
uma psicopedagoga tão conceituada, tão querida, tão procurada. Tenho certeza que já teve casos que chegaram para ti. Teve casos que a criança, que o adolescente foi totalmente curado ou fica para sempre com essas sequelas? E como se trata esse abuso? Bom, o que é importante a gente lembrar, né? Que dentre os sinais que as crianças emitem quando estão sendo vítimas de abuso, um dos sinais é a inquietação, a agitação, a ansiedade, o baixo nível cognitivo, né? Começa a apresentar notas baixas, dificuldades de aprendizagem. Então, por isso, enquanto psicopedagoga, eu recebo inúmeros casos, né, que a criança vem para mim com a dificuldade de não aprender a ler, de não conseguir aprender na escola, enfim. E aí, quando a gente começa a investigação, a gente descobre que a causa é um abuso sexual. E isso eu tenho realmente dentro do consultório um número bem elevado, né, de casos de abuso sexual. Poderia até dizer que hoje, na minha prática, é a minha especialização maior, é dentro do abuso. E o que acontece, né, Misael? Essa criança que tem todas essas dificuldades, por isso que a escola é tão importante, porque às vezes é através desse primeiro sintoma que a escola identifica, né? Puxa, a criança tinha um rendimento bom e agora começou a decair, então, né, o que está acontecendo? E aí a gente manda para investigação. Mas o tratamento para essa criança, sim, é um tratamento psicológico, e essa criança precisa disso, mas isso vai depender muito do abuso em si, de quanto tempo essa criança foi exposta a esse abuso e de quem praticou esse abuso. Isso tudo são agravantes para a gente entender o quanto essa criança vai demorar para sair desse sintoma de trauma. Então, por exemplo, uma criança que é abusada desde pequenininha, tá? Desde bebê, infelizmente hoje a gente tem um relato de muitos bebês de colo, tá? Tô falando de bebê recém-nascido sendo abusado, isso por pai, por mãe, né? Existem redes, inclusive, que vendem essas crianças, né? Já encomendam na gravidez da mãe para esses atos. Infelizmente, a gente tem tanta coisa absurda que a gente até duvida quando a gente escuta. Mas o que essa criança, o que a gente tem que entender? Que essa criança, se ela foi exposta a esse abuso desde muito cedo, e se essa figura, né, esse abusador é uma figura de vínculo muito próximo como pai e mãe, a tendência dessa criança apresentar traumas, feridas emocionais mais profundas. Então precisa de um tempo bem maior de terapia. Acontece assim, eu conheço adultos, né, inclusive tendo alguns, que foram vítimas de abuso e que estão desenvolvendo hoje depressão, ansiedade, e que o fundo está no abuso sexual sofrido lá na infância. Então, assim, o abuso sexual deixa marcas profundas para sempre. A pessoa que foi abusada, ela nunca vai esquecer do abuso, mas dentro da terapia consegue elaborar esse trauma, consegue conviver com isso, entender que não é culpada. Essa é a grande mentira, né, que o abuso deixa impresso na alma de uma criança, é que ela teve culpa, né, se sentir suja em relação àquilo. Então, assim, o tratamento, ele é eficaz, desde que seja sistemático, né, não posso fazer um atendimento esporádico para uma criança assim. Então vai depender muito. Tem crianças que foram molestadas, tem crianças que são estupradas, então o trauma é maior, né? Enfim, hoje o que eu sempre digo para os pais, eu até vi essa semana uma postagem que eu achei bem incrível. Você deixa seu filho solto na madrugada na rua? Tu deixa tua filha, Misael, solta na rua de madrugada? Não, mas muitas vezes nós deixamos os nossos filhos de madrugada na internet. E não só na madrugada, né? A gente deixa esse filho exposto. Então, assim, hoje a gente já sabe que a criança exposta a vídeos pornôs, a conteúdos pornográficos dentro da internet, essa criança tem o mesmo trauma emocional como se ela tivesse sido tocada. Olha só.
Então, o trauma emocional, ele é igual. Quando essa criança também vê os pais, né, mantendo relação, muitas vezes os pais não têm esse cuidado, famílias que são mais numerosas, que dormem todo mundo no mesmo quarto, a criança que é exposta a isso, ela tem um trauma emocional igual o de abuso, né? Eu atendi um caso uma vez que eu já estava assim, laudando, né, fechando realmente que aquele menino estava sofrendo abuso sexual. E aí, numa das intervenções, ele relatou, ele disse, eu vou contar um segredo, mas eu não, né, porque eles têm muito disso, da questão do segredo. E aí ele disse assim, não, prof, o que acontece é que eu vejo um filme todos os dias com o meu irmão. Então, o irmão não abusava dele, mas o irmão era adolescente e cuidava dele no período da tarde, e eles viam a tarde inteira o abuso não era físico, mas era um abuso mental. Emocional, exatamente. Mas, assim, a criança deu todos os sinais do abuso físico. Olha só. Né? Porque o corpo somatiza e o corpo vai falar. Que a gente não consegue expressar, o corpo vai realmente fazer essa referência. Então, cada caso é um caso, tem que tratar, tem que realmente pegar um especialista. E coisa boa ter profissionais como a Tanise Stein, que é psicopedagoga, é escritora do Diversão em Letras e tem um projeto lindo para falar daqui a pouquinho, Tanise, porque eu quero chamar ela, Vivi Ribas, para falar dos nossos super patrocinadores, eles que fazem tudo isso acontecer, eles que estão com a gente aí na boa, na pandemia, estão há um tempo com a gente realizando esse sonho aí, que é o tempo de qualidade. Vivi, é contigo. Olá, amigos do Tempo de Qualidade. Mais um programa juntos e mais um tema muito importante. É tão importante nós estarmos alertas, cuidando das nossas crianças. Aí você pode estar dizendo, mas eu cuido tão bem, todas as coisas eu posso prover para os meus filhos, saúde, roupa, alimento, escola. Às vezes, tudo isso não é o suficiente para que os nossos filhos estejam protegidos de possíveis abusos. É essencial que estejamos atentos aos sinais. Cuidem, observem. As crianças sempre dão sinais. As crianças não conseguem esconder um abuso por muito tempo. Basta nós estarmos atentos. Então, vamos seguir com esse programa e agora eu quero falar dos nossos patrocinadores, eles, os nossos super apoiadores que fazem com que o Tempo de Qualidade chegue até você. Save Soluções, Padaria Schneider Neto, Aquimus Joacir da Cunha, Mazardo, a marca do bem, Funerária Daniel, valorizando a sua vida, Zanata Seguros, Race Works Mecânica e Realiza Móveis Planejados. O telefone e o endereço dos nossos apoiadores, você já sabe, encontra aqui na descrição deste vídeo e de todos os demais vídeos que estão no nosso canal do YouTube. Já deu uma passadinha lá? Voltamos, senhoras e senhores. Vivi Ribas, obrigado, beijo pra ti, saudade, fazer aquele programa, aquela aglomeração maravilhosa, eu, Vivi Ribas, o nosso convidado aqui do lado, mas por enquanto é isso, né? Ela vive lá da casa dela, eu aqui no estúdio, a nossa convidada lá da casa dela, estamos nesse momento de pandemia e a gente faz aí, o que não dá é pra parar, né, Tanise? O que não dá é pra parar, temos que continuar aí com o nosso projeto. Antes de continuar aqui, falando com a Tanise Stein, que é a nossa super convidada desse programa Tempo de Qualidade, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa aquele like e, é claro, compartilhe. Esse programa, gente, tá muito especial para compartilhar, muito importante. Daqui a pouco tu não sabe, mas tem uma pessoa próxima de ti que tá sofrendo com isso e não tá sabendo como lidar, entendeu? Uma família que tá passando por isso. E então compartilhe esse programa para o máximo de pessoas que você puder, porque com certeza nós podemos estar salvando vidas, crianças desse crime que é o abuso, não só mental, não só corporal, mas trazendo trauma aí pro resto da vida dessa criança. E você pode dar um basta, hein? Trazendo e compartilhando essas verdades, esse conteúdo incrível que nós estamos gerando aqui para você, tá certo? Então, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal, deixa o like, porque toda semana nós temos programas incríveis como esse aqui no canal Tempo de
qualidade. Tanise Stein já está aqui falando com a gente, psicopedagoga, nos esclareceu tanto aí sobre esse momento difícil, né? Sempre teve esse abuso a crianças, a adolescentes, mas na pandemia estamos vendo isso muito, os números aumentaram demais. E a gente sabe que em maio, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? A gente chama como Maio Laranja. E a Diversão em Letras, que é um projeto incrível, você pode até resgatar aí no canal Tempo de Qualidade a entrevista que nós fizemos há alguns meses atrás com a Tanise falando sobre literatura infantil. Foi no comecinho do programa que a Tanise topou, participou com a gente. E até hoje a Larissa, Tanise, tem lá os livros, lá de vez em quando ela lê, conta as historinhas pra mim, é muito legal. Então dá uma pesquisada aí. Vamos falar um pouquinho desse projeto incrível agora para 2021 que a Diversão em Letras está gerando aí para conscientizar e ajudar essa criançada, né, Tanise? Isso aí, Misael. Então, dia 18 de maio, é importante a gente ressaltar que o dia 18 de maio, ele foi instituído por um caso que aconteceu, chamado Araceli Crespo, uma menina lá de Vitória, que foi sequestrada e foi violentada, foi encontrada morta depois de alguns dias, e ela era bem pequenininha na época. Então, essa data é em homenagem à vida, né, e ao caso da menina Araceli. Então, assim, o Maio Laranja é um mês de conscientização e eu louvo a Deus realmente por esses meses que a gente trabalha, né, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, o Maio Laranja. Por quê? Porque é um mês dedicado para que a gente possa conscientizar e levar mais informação para as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que o Maio Laranja não pode ser só em maio. A gente até lançou uma hashtag, né, que todo mês é laranja. Por quê? Porque, infelizmente, ainda mais agora, né, do ano passado para cá, a gente tem essa questão da realidade da pandemia, onde as crianças estão, na maioria das vezes, com os abusadores, como eu disse antes. Hoje a gente tem 73% dos casos acontecendo dentro da própria casa, onde essa criança é vítima. Hoje, como abusador, como um perfil de abusador, a gente tem, em primeiro lugar, o pai ou o padrasto, né, ou a mãe. Em segundo lugar vem a avó. Em terceiro lugar fica com tios e primos. Né? Mas qual que é o perfil do abusador? O abusador normalmente é aquela pessoa acima de qualquer suspeita. É aquela pessoa que nunca o pai vai imaginar que ele faria isso. Seria ele ou ela. É um amigo, é aquela pessoa prestativa da família, é aquela pessoa que está próxima, que trata aquela criança na frente de todo mundo muito bem, né? Esse é o perfil do abusador. Então vamos ficar mais atentas com as nossas crianças, cuidar o que seu filho assiste na internet, o tempo que ele tem aí, olha o histórico, fica olhando com quem essa criança está conversando, né? E o nosso projeto, então, a Diversão em Letras, iniciando agora, bem antes de maio, a nossa campanha é lançar um livro que vai falar sobre um relato de abuso sexual infantil com esses sinais que as crianças apresentam. Numa linguagem bem lúdica, bem divertida, embora o tema seja bem tenso e tão complexo, a nossa linguagem vai ser uma linguagem bem usual para as crianças, para que eles possam identificar e se identificarem dentro dessa história. Então a história é um livro que vai contar, né, 3 menininhas, 3 amiguinhas, e uma delas então vai contar sobre esse abuso sexual, e aí a gente vai dar diretrizes, o que essa criança tem que fazer. Nas 2 últimas páginas desse livro também vai estar ali os canais de denúncia e algumas orientações para essa família, de que forma essa família tem que se posicionar em relação ao que foi escutado dessa criança. Então o livro chama Bailarinas Também Choram. E qual que é o nosso projeto aí? A gente está lutando, pedindo auxílio das pessoas
que possam contribuir financeiramente com qualquer valor. A gente fez uma vaquinha online, também dá para depositar na nossa conta através do Pix, e todo o valor vai ser revertido para a gente fazer uma edição, e que essa edição vai ser distribuída gratuitamente para todas as crianças. Então, se a gente conseguir fazer 2 edições gratuitas, a gente vai fazer, mas a princípio a gente está lutando e angariando aí fundos para que a gente possa fazer uma edição de 1.000 exemplares, para que a gente possa doar para as crianças, né, coisa linda. Forma de Denise, prevenção. Só para nós termos uma noção, tá? Por edição, aproximadamente quanto se gasta para gerar esses livros? Lembrando que não vai ter lucro nenhum, não vai ser vendido, vão ser doados para as crianças esses livros. Então, só para o pessoal aí que está em casa, está assistindo, quer colaborar, só para o pessoal ter uma noção de quanto que tu gasta por edição aí. Isso depende muito, tá? Hoje, esse livro, que ele é totalmente ilustrado, é todo colorido, é um material de qualidade, a gente está aí em busca de R$8.000, tá? Para fazer 1.000 livros. 1.000 livros. Esse é o valor com edição, com ilustração, né? Com correção ortográfica, enfim, com todos os custos que tem para escrever um livro. Hoje em dia no Brasil é muito difícil, né, Misael? Porque é muito burocrático e é muito caro. A gente faz de forma independente, não é por editoras. Editoras realmente o valor é muito maior, né? Mas é mais ou menos em torno desse valor aí. A gente também está tendo alguns parceiros, alguns empresários que estão tentando nos ajudar, a própria gráfica e os ilustradores, né? Todo mundo tentando ajustar seus valores para que a gente realmente possa fazer essa edição gratuita. E estamos nos antecedendo, estamos em março, o projeto é para maio, né? Por isso que a gente está agora fazendo esse pedido. Então, gente, aproximadamente R$8.000 por edição, vão ser totalmente gratuitos, serão distribuídos para as crianças. E olha quantas crianças serão salvas, serão alcançadas, serão conscientizadas. Talvez crianças receberão e elas não sofrem, mas se elas têm um coleguinha que sofre, e elas vão poder ajudar esse coleguinha instruindo de forma divertida, de forma colorida, que é o jeito da criança entender, que é o jeito da criança dar credibilidade, né, Tanise? Eu sempre digo isso. Cada pessoa... Jesus, ele foi mestre em tudo, inclusive nisso, na linguagem de ensinar, né? Para as pessoas, independente da pessoa, de classe social, ele sempre ia de forma diferente, porque ele precisava que as pessoas entendessem o recado, entendesse a mensagem. E criança tem que ser de forma divertida, tem que ser num colorido, tem que ser bem didático. Então a importância desse conteúdo que vai ser gerado. Então a gente conta com todos vocês. Se você não tem condições, uma coisa eu tenho certeza, Tanise, a pessoa que está me assistindo, ela tem condições de uma coisa, de compartilhar para um amigo, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas, tem grupos no WhatsApp, tem talvez algum familiar que tem uma renda melhor mensal, conhece algum empresário, compartilha com ele. Olha que investimento legal que vai ser aí, um projeto lindo. Eu já quero que agora a Tanise fale, né, como faz a doação. A gente vai deixar na descrição aí do vídeo direitinho a conta bancária, ou talvez um telefone para contato, Tanise. O que tu acha? Para não confundir o pessoal, vamos deixar um telefone para contato, um WhatsApp, e ali tu passa todos os dados. O que tu acha? Claro, podemos deixar sim o WhatsApp da diversão. Boa. Mas acho que na descrição aí do vídeo a gente pode colocar o link da vaquinha online, boa, também a mesmo. chave Pix do projeto. Fechou todos. Facilita bastante para as pessoas. Mas isso que tu falou agora, assim, Misael, é de fato o que todo mundo pode fazer, né? Eu posso compartilhar. Quando eu estou compartilhando o trabalho de alguém, eu estou dando voz para esse projeto, mas eu também estou dando acesso para crianças, para adolescentes, para pais, né? Enfim, para tanta gente poder ter acesso realmente a esse material e a entender de que forma proceder em caso de um abuso sexual, né? E realmente o compartilhamento é o que a gente pede. Todo mundo pode fazer isso, não custa nada e ajuda e muito. Tem tantos outros projetos que trabalham com prevenção, né, no cuidado com as crianças, e que vale a pena sim serem compartilhados. Isso mesmo.
Vamos lá então, vamos compartilhar o WhatsApp do Diversão em Letras. Lembrando, você que tá ligadinho aqui no programa Tempo de Qualidade, tá nos ouvindo na Felicidade FM 90.3. Estamos com a Tanise Stein, psicopedagoga, ela também é escritora do Diversão em Letras e vai gerar aí esse livro para conscientizar, para alertar, para ensinar as crianças sobre o abuso de forma divertida, colorida, de forma didática. As bailarinas também choram. Esse é o nome do livro. Isso. Então vamos passar o WhatsApp aí. Eu vou passar o meu WhatsApp, que é 51997 67 6990. Fala de novo, por favor. 51997 51997 67 69 90. Esse é o WhatsApp diretamente da Tanise, até para você que tem uma criança, tá tendo dificuldade de falar, tá tendo algumas dificuldades de aprendizado, já conversa com ela sobre isso também, já marca aí uma consulta, porque é uma baita profissional. Ela já deu umas dicas importantes para mim, para minha esposa, para minha filhota, então eu super aconselho. E para você que quer de alguma forma ajudar, contribuir com qualquer valor, ou é claro, compartilhando também. Então tá aí o WhatsApp, tá na tela aí o WhatsApp da nossa querida Tanise Stein para poder ajudar nesse projeto. Mais alguma consideração, Tanise? Não, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar de um assunto tão importante, de poder levar isso para as crianças, né? A conscientização, ela é tão importante, Misael. Agora tem, acho que umas 2 semanas que eu tive uma paciente que a gente fez todo esse processo de denúncia, e no dia que essa menina foi para fazer a escuta dela, para falar, ser atendida dentro do CRAI, ela, entendendo toda a situação, ela fez a denúncia de uma amiguinha. Né? Ela disse, olha só, tem uma amiguinha que está sofrendo a mesma coisa que eu. Então olha como é importante. Porque essa criança entendeu a situação em que ela estava e ela também quis os mesmos benefícios para a colega. Né? Então ela me disse assim, nossa, eu fui bem tratada, eles conversaram comigo, um pessoal muito legal, me atenderam muito bem, né? E eu estou falando aqui de uma criança de 11 anos. E que já está denunciando outros casos. Então, a informação é tudo. Então, eu quero agradecer por esse programa, realmente, por esse tempo de qualidade que a gente pode realmente falar sobre um assunto que é tão triste, né? Que é tão atual, infelizmente, tão real, até nas nossas casas. Então, obrigada, Misael, por essa oportunidade. E eu peço aí pro pessoal que conseguiu ficar conosco até o finzinho dessa entrevista, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal, que nos sigam nas redes sociais e que realmente levem informação para o maior número de crianças possível. Isso mesmo, ó. Lembrando, nas redes sociais, Diversão em Letra, ali você também pode seguir, pode acompanhar todos os conteúdos, os livros que são excelentes e esse novo projeto aí, Bailarinas Também Choram. Olha só, já eu fico emocionado só pelo que tu pôde ali antecipar pra gente do conteúdo, que coisa maravilhosa, especial, e eu tenho certeza que vai salvar, Tanise, vai salvar muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias, muitos futuros. A gente está falando do futuro da nossa nação, do futuro do mundo. E a gente pode salvar o futuro da nossa nação nos unindo. Então, obrigado, Tanise Stein, por esse momento incrível. Deus te abençoe e continue te usando grandemente. E a ti e a toda a equipe, né? Que a equipe é grande aí da Diversão em Letras, né? Manda abraço para toda a tua turma aí, tá certo? Deixar um abraço aqui para Jéssica, minha colega, parceira. Beijo, Jé. Enfrenta comigo todos esses desafios e veste a camiseta laranja e levanta essa bandeira juntamente comigo. Tá bom, Misael? Muito obrigada novamente e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixa o like e, por favor, compartilhe. Acima de likes, acima de inscrições, a gente quer abençoar pessoas, crianças, salvar crianças. Nos ajude, pelo menos compartilhando esse programa, tá certo? Até o próximo programa Tempo de Qualidade. Beijo, tchau, tchau.